Olá, tudo bem? Meu nome é Cristian e está começando aqui mais um Pô de Fé, aqui com o nosso convidado hoje, o pastor Marcos. Estamos falando aqui diretamente da Assembleia de Deus, do Ministério Deus é Fiel, da congregação aqui de Boa Viagem, no qual o nosso pastor-presidente é o pastor Severino Alves, juntamente com a missionária Linda Cleide. Hoje o tema que nós vamos abordar aqui é a cura de um paralítico no tanque de Betesda. Estamos hoje aqui com, como eu falei, o pastor Marcos. Pastor Marcos, se eu quiser se apresentar para o pessoal, pode ficar à vontade, tá bom? A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos em Cristo, bom dia. Meu nome é pastor Marcos Ribeiro. Estamos aqui sendo hoje convidado a participar desse podcast e queremos ser grato a Deus pelo convite, pela grata satisfação de estar aqui e poder aqui somar com os irmãos nesse tema tão importante, né, que nós hoje estaremos debatendo nesta manhã. Amém? Amém. Então, o versículo vai ser lá em João, o 5. É a cura de um paralítico de Betesda. Fazer a leitura oficial e já comentamos um pouco. E depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto que um anjo descia cerca de tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus vendo deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E o enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus lhe disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo, aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. E perguntaram-lhe: pois quem é o homem que te disse, toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão daquele lugar haver grande multidão. Depois, Jesus o encontrou no templo e disse: eis que já está são, não peques mais, para que te não suceda algo pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curara. Amém? Amém. Então esse texto ele fala aqui sobre um milagre, né, de Jesus acerca de um paralítico, que a Bíblia fala aqui que estavam cerca de 38 anos, né, pastor? E eu estava lendo esse texto e a gente estava até comentando antes de iniciar o podcast sobre a festa, que no primeiro tópico aqui diz que assim, ó, depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Pastor, que festa era essa e por que Jesus foi a Jerusalém? Você poderia comentar com a gente aqui? Graças e paz. Amados, o texto quando ele fala, né, que Jesus subia a Jerusalém para participar desta festa, era um momento solene, era um momento onde os judeus se reuniam para adorar ao Senhor. Era um momento onde eles se colocavam tão somente buscando a presença de Deus. Era algo importante para os judeus, da cultura daquela época, como também para aqueles que ficavam à margem ali, esperando algo acontecer no tanque, né? E quando a gente vê essa história, a gente vai vendo que os hábitos e costumes daquela época, principalmente judaico, cada um deles tinha um símbolo importante, tinha algo fundamental para trazer. Então aquela festa
era uma festa aonde se dedicava um período de oração, de buscar e adorar ao Deus de Israel. Amém. Então, depois disso, havia uma festa entre os judeus, Jesus subiu a Jerusalém, e lá em Jerusalém tinha um tanque chamado Betesda, coisa a palavra fala, no qual tinha 5 alpendres. O senhor poderia comentar? Eu fiquei em dúvida, o que é alpendre? Eu deixei para fazer essa pergunta aqui para o senhor. Alpendre, 5 alpendres, por que 5 alpendres? O senhor tem esse conhecimento? São 5 pavilhões. Alpendres fala de 5 pavilhões. Era uma estrutura grande, não era um tanque pequeno, né? Era como se fosse uma piscina. Alguns falam que aquilo ali era usado antigamente para alguns batismos, né? Quando apresentavam, mas não tem nada descrito, sinceramente, falando a respeito disso. A gente não vê respaldo nenhum para isso. Esses alpendres eram um espaço grande. Quando Jesus fala tão somente através de João narrando é só João que narra esse fato, né? João fala que era uma grande multidão. Então, o número de pessoas, a gente não tem como contabilizar, só sabe que é uma grande multidão, que jazia ali, né, na porta das ovelhas, que ficava ali próximo do tanque. E ali eles ficavam reunidos esperando o movimento das águas acontecer. Então, o alpendres era aqueles pavimento, era 5 pavimentação grande, ou seja, 5 áreas grandes, espaço grande, para onde eles ficavam esperando o mover das águas, né, ser movimentada. E eles ficavam ansiosos, todo mundo esperando. Então veja que para um judeu, dia de sábado, não poderia estar ali. Eles teriam que estar no templo, eles teriam que estar adorando ao Senhor. Mas eles estavam tão ansiosos, tão desesperados, né, pelo milagre, que eles vão em direção ao tanque, a ficar à margem do tanque, esperando o mover das águas. Amém. Eu fiquei também, pastor, o tanque nesse caso, o que o senhor poderia comentar sobre isso? Eu acho que o tanque seria uma distração para eles não irem ao templo? Segundo alguns historiadores, como Flávio Josefo, um dos primeiros historiadores do primeiro século, ele diz que era essa a intenção, né? Era essa a intenção, ou seja, para que esses coxos, mancos, cegos, paralíticos não fossem ao templo, ou seja, não ficasse à porta do templo ali. Então eles criavam essa situação para que eles pudessem a gente estava falando antes em off, né, que há 2 linhas de pensamento acerca do tanque, né? A primeira linha fala de algo literal, como a gente lê o texto. Então a gente interpreta da maneira que a gente lê o texto. Então, essa é uma linha de pensamento. A segunda linha fala que aquilo ali era um folclore, era algo criado exatamente para eles não ir ao templo. Ou seja, para tirar a atenção deles e eles ficarem mais distantes um pouco do templo e não assim criar um tumulto na festa ou deixar uma festa de uma maneira que não ficasse tão visivelmente bonita, né? Vamos dizer assim. Então, tem essa conotação, mas isso não é algo comprovado, é só uma linha de pensamento. Então, a gente está falando aqui de algo que eles colocam como uma linha de pensar. A gente está pensando dessa forma porque a gente dá a entender isso. Mas quando a gente vai olhar para o texto ele enfatiza que havia esse mover das águas, que o anjo descia e fazia esse movimento das águas, e a pessoa em seguida que se lançava, ele seria curado. E outra linha de pensamento diz que não era o anjo que vinha. Então acontecia, mas como descrever os milagres que acontecia no tanque? Então a gente vê ali Jesus, agora à beira do tanque, encontrando aquele homem, né? João narra esse fato de uma forma literal. Então eu acredito, né, como assembleano, né, e a gente acredita tão somente que eles era algo literal, não era uma história contada, não era uma fábula, não era um conto para atrair pessoas, como a gente vê muitas das vezes aí, fábula que a gente conhece aqui, principalmente na nossa região do Nordeste, que fala de comadre Folozinha, né, e outros, Saci Pererê, e outro tipo de folclore, mas naquele ponto eu acredito tão somente
que era realmente um anjo movendo as águas. E o bom, eu sempre falo isso, né? O bom sempre da gente estar fazendo esse podcast é que sempre a gente vai aprendendo cada vez mais da palavra. E às vezes o convidado tá falando algo assim, isso vai acrescentando cada vez mais conhecimento. E o senhor falando sobre essas duas linhas de pensamento, despertou até algo no meu coração, que às vezes é isso que o mundo faz com a gente, né? Às vezes a gente tá tão preso a alguns tanques que a gente não se concentra na verdadeira festa, né? Tem muita gente que está preso em tanques que desvirtuam a nossa visão para o foco, né? Então, às vezes, o mundo ele faz isso, ele cria essa ilusão que é para a gente deixar a gente meio que aliciado a prazeres momentâneos, a coisas momentâneas, é uma falsa esperança. Que assim, ele estava há 38 anos esperando. Ele não recorreu a lugar nenhum, ele não foi a lugar nenhum. A palavra fala que ele ficou 38 anos ali esperando que alguém o levasse quando a água agitava, né? Então isso é muito importante porque às vezes a gente tem que olhar para a direção certa. Com certeza. E a palavra ela vai falar que Jesus ele chega e pergunta: o que queres que eu te faça? Queres ficar são? E aí ele vai e desvia o foco novamente, ele volta o foco ao tanque, né? E quando Jesus pergunta o que queres ficar são? O senhor tem alguma explicação por que Jesus fez essa pergunta? Porque assim, é nítido, né? É nítido, né? Até parece uma questão irônica, né? Ele está vendo. A gente vê isso também com Bartimeu, né? Na questão de Bartimeu, que quando Jesus manda chamar e diz assim, ele pergunta a ele, o que é que tu queres? Nitidamente ele era cego, ele estava mendigando e ele precisava da visão, né? E a gente vê essa questão. Jesus, ele quer ver a declaração. O que Jesus coloca é que a pessoa declare para ele. Então, a gente tem que declarar. Você foi feliz na sua pergunta quando você fala, aquele homem estava ali há 38 anos. E quando Jesus pergunta a ele o que queres ficar são, né? Ele não diz a Jesus, eu quero, né? Eu quero andar, né? Mas ele diz tão somente, ele conta agora as suas frustrações. Você falou de quais tanques a gente está preso. Aquele homem ele estava preso com o tempo. Ele olhou para o tempo. Ele disse, faz 38 anos que eu estou aqui. E não vejo nada acontece. Ninguém me ajuda, ninguém me socorre. Há 38 anos. Veja, ele estava preso ao tempo porque ele achava que não tinha mais jeito para ele. A frustração dele, ele se prendeu ao tempo de tal forma que ele diz a Jesus, olha, faz 38 anos que eu estou aqui e ninguém me ajuda. Quando eu me preparo para ir lançar, quando eu vejo o movimento das águas, quando eu me preparo, alguém vai antes. Ou seja, eu não tenho que me ajude. Então ele começa a dizer a Jesus agora, o que é que te impede, as impossibilidades. Aí você falou da questão de quando a gente fica preso no tanque. Né? Quais são esses tanques? Da incredulidade, da dúvida, da incerteza, da insegurança, das desilusões, porque muitas das vezes a gente passa por tantas desilusões na vida, são tantos intempéries, são tantas dificuldades, a adversidade que surge, e isso vai minando aos poucos a nossa confiança, a nossa fé. Talvez ele estava ali, talvez no primeiro ano ele chegou animado, ele disse, mas nesse próximo ano eu vou conseguir. E foram se passando anos após anos após ano, até 38 anos. E a pergunta de Jesus, o que queres que eu te faça? Ou queres ficar são? Então essa pergunta ela é a chave, mas ainda vem a incredulidade, vem a dúvida. Ele estava preso ao tempo. Um exemplo, hoje, quantas pessoas não ficam dizendo, Jesus, tu não está vendo não o que eu estou passando? Quanto tempo vai parar? Vai continuar essa diversidade, essa luta? Eu já não estou suportando mais, você não vai dar jeito nisso não. Então a gente está dizendo a Jesus, olha, o que é a dificuldade e que a gente já não tem mais esperança. Então, quando Jesus chega e diz, queres ficar são? A pergunta é direta. Ele não teve um arrudeio, não teve nada. Jesus foi direto ao ponto, queres ficar são? Mas ele começou agora a escalar vários empecilhos
várias dificuldades, porque ele disse, faz muito tempo que eu estou aqui, não tem ninguém que me ajude, ou seja, não tem ninguém por mim que possa me auxiliar, me ajudar, né? E quando eu chego lá, alguém entrou primeiro, ou seja, alguém tomou a minha vez, tomou a minha oportunidade. Então a gente vai ver muito isso. As pessoas, cada dia mais, elas vão se isolando e deixando de lado o rudimento da fé, perdendo a perspectiva de algo acontecer de bom. Por quê? Porque deixou ser frustrado os seus sonhos, os seus objetivos, né, a sua meta. Ele perde a visão, ele perde o entendimento. É como o apóstolo Paulo fala, a mente fica cauterizada. Eu não consigo ver além daquilo que está na minha frente. Eu não tenho esperança, eu não tenho perspectiva de algo melhor. Aí acontece de que a gente começa a invalidar. Não é que Deus não faça mais milagre como fazia antigamente. Hoje, se você passar dos 40, você vai dizer assim, mas no meu tempo a gente via mais milagre do que nos dias atuais. Deus não mudou, Deus é o mesmo. O que acontece é a nossa incredulidade. É que a gente começa a colocar empecilho, dúvida naquilo que o texto diz. O texto é enfático em dizer, tão somente, Jesus só fez uma pergunta, quer edificação? E ele respondeu agora contando toda a sua história, né? Todas as suas frustrações, tudo que impedia e que limitava ele a chegar diante do Senhor. Verdade. E isso é interessante porque às vezes, quando o milagre da gente não acontece, a primeira coisa que o senhor falou, foi bem pontuado, a gente se isola. Às vezes quando o nosso milagre, quando às vezes não sai do jeito que a gente quer, a primeira coisa que a gente faz é se isolar, e a segunda coisa é fazer exatamente o que ele fez. Porque Jesus perguntou, quer edificação? E ele já foi terceirizando a culpa, né? Ele fez, não tem um homem. Ele já foi colocar a culpa nas pessoas que não pegavam ele e levavam ele até um tanque. Então isso é muito importante, porque isso é do ser humano. Quando o milagre não acontece, a incredulidade, ela age dessa forma. Primeiro, ela isola a pessoa, que é para ela não ter contato com nenhuma outra pessoa que tem esperança, que tenha fé, porque fé contagia. Se você crê, a minha fé contagia o Senhor e assim sucessivamente. Então a primeira coisa que o inimigo faz é isolar e segundo é procurar culpados pelo milagre não acontecer. E quando Jesus ele pergunta quer edificação, o que mais me chama a atenção é isso, ele já bota, primeiro, não tem nenhum homem que me leve quando as águas são agitadas. Então esse paralítico, ele estava isolado, ele estava sozinho, para Jesus ter chegado e falado somente com ele, ele acha que ele estava num canto isolado, sozinho, porque ninguém queria ficar perto desse paralítico, porque acho que a murmuração, ela atrasa o propósito de Deus na nossa vida. Quando a gente começa a murmurar, a promessa, o propósito, e Deus ele segura, para que a gente só receba a promessa quando a gente parar. Se a gente prestar atenção, em Jó também era assim, Deus permitiu certas coisas acontecer com Jó, e muita gente fala que Jó não murmurou, mas tem muitos versículos que Jó passa murmurando, reclamando da situação que estava acontecendo, e Deus em silêncio. Até que Jó ora pelos amigos, e aí Deus muda o cativeiro de Jó. Então, quando Jó para de murmurar, é que Deus faz o milagre. E a mesma coisa aqui, né? Ele entende que o desejo de Deus para com ele não era que ele ficasse murmurando, mas que ele prestasse atenção em Deus. Exato. Então, quando a gente perde a atenção de Deus, a gente começa a murmurar. Verdade. A gente começa a olhar para tudo que está acontecendo e a gente começa a maldizer. Ele amaldiçoou até o dia que nasceu. Né? Ele disse, eu amaldiçoou até o dia que eu nasci. Então ele murmura de uma forma, mas a gente entende. O que é diferente de Jó para nós é uma coisa que eu acho lindo. E a gente muitas das vezes não para entender o contexto de Jó. A gente só fala do sofrimento, fala da restituição, que Deus restaura tudo em dobro, né? Multiplicando ali todos os bens de Jó, restitui filhos na vida de Jó novamente. Mas o que mais me chama a atenção nesse livro de Jó é Deus justificar a Jó. Era um homem íntegro, verdade, né, reto e que se desviava do mal.
Então, a gente não vê Deus fazendo isso com mais ninguém. Verdade. Por mais que ele diga que Davi era segundo o seu coração, ele não justifica Davi de forma alguma. A gente só vai ver isso posteriormente em José, né? O pai de Jesus, né? José, quando Deus aí olha para José e diz ali um homem íntegro. Esse homem é íntegro. Então esse homem foi escolhido para tomar conta agora, para educar, instruir o Filho de Deus, né? Então a gente vê essa questão toda. Mas muitas das vezes a murmuração, quando você falou, é o que atrasa, é o que atrapalha, é o que impede, né? O murmurador, porque a palavra murmurador ela vem da raiz do detrator, é o que denota, né? Inflama. Então você vê que essa palavra ela é mais pejorativa. A murmuração, que é murmurar, não, mas eu murmurei um pouquinho, mas essa murmuração você está desfazendo, né, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É como você estivesse jogando pedra na cruz, quando você viesse as costas para aquele ato e dissesse assim, olha, não vale a pena, né, eu vou desistir de tudo isso, né? Então a murmuração ela é algo prejudicial. E como você disse, ela afasta as pessoas de você, porque de ver você chamar uma pessoa, que quando você se aproxima, aquela pessoa diz, não, mas fulano é uma pessoa boa, né? Vamos usar um exemplo aqui, não, um evangelista cristiano é uma pessoa boa, eu gosto de estar perto dele porque ele me contagia, a energia dele é diferente, a alegria que está nele é diferente, mesmo passando por momentos adversos. Tem vezes que você vai visitar uma pessoa moribunda, né, que está enferma ou que está à beira da morte, mas você vê aquela pessoa com uma palavra de ânimo, de alegria, mas você está passando por esse momento, você está desenganado pelos médicos, sim, mas eu tenho a Cristo, eu sei que o meu lugar está reservado no céu. Então é essa a esperança, né? A murmuração ela isola isso, ela tira isso, ela afasta a gente dos parâmetros e do propósito de Deus. Amém. E o 8 vai dizer assim, né? E Jesus disse, levanta-te e toma a tua cama e anda. Então são 3 coisas aqui, né? Levanta, toma a tua cama e anda e vai, né? Por que Jesus mandou ele levantar, pegar a cama e ir? A gente vê esse texto assim, então, levanta. A gente vai ver lá em Josué, né? Coloca em Ezequiel, põe-te em pé. Né? Nenhum texto vai dizer que Ezequiel estava prostrado, né? Mas muitas das vezes a gente se prostra espiritualmente. A nossa alma está abatida, cabisbaixa, né? Desanimada, desesperançosa. Não há alegria, não há ânimo, não há prazer. E quando veio a palavra de Deus a Ezequiel, Deus diz a Ezequiel, põe-te em pé e falarei contigo. Aí Ezequiel diz assim, olha, e entrou em mim o Espírito quando falava comigo. Então, esse põe-te em pé, era Jesus diz, anima a tua alma, né? Alegra-te. Chegou agora a salvação, a cura, a esperança para a tua vida. E colocar o leito sobre os ombros e andar com ele, era um sinônimo de você mostrar. Dizer, eu agora não preciso mais estar preso a isso, né? O cego Bartimeu, ele lançou sobre... O que era importante para Bartimeu era a capa, que era um direito que tinha dado a ele o direito de mendigar, de esmolar. Então, quando ele tira a capa e lança ela por terra, ele estava dizendo, eu não preciso mais disso. Eu não necessito mais disso, né? Então, a gente se apega a essa passagem aqui. E quando eu entendo que Jesus manda ele se levantar e se colocar em pé, né? Colocando-se em pé, levanta-te, né? Jesus estava animando o seu espírito. Anima, né? Chegou o teu momento, chegou a tua hora. Eu coloquei aqui algo que me chamou a atenção, que fica curado, né? Essa pergunta Jesus faz para ele, quer ser curado? Né? Essa pergunta, né, examina-se como um propósito, um desejo de cura. Jesus desejou curar ele. Eu falei aqui de Flávio José, um dos historiadores, ele fala aqui nesse texto, tão somente que Jesus, ele sentiu, ele se colocou no lugar dele, como naquela mulher,
da viúva de Naim. Quando ele diz que, o texto diz que ele se colocou no lugar dela, ele sentiu a dor dela. Da mesma forma, o desespero deste homem, da aflição dele. A gente pode ver que quando Jesus pergunta, vem aqui a questão da compaixão de Jesus. É evidente em seu desejo de curá-lo. Então Jesus tem compaixão daquele homem. Tinha uma grande multidão. E acredito também que uma grande multidão seguia Jesus. Então, veja, encontrando aquele homem, Jesus se compadece dele, de tal forma, de tal maneira, que chamou a atenção de Jesus. Eu não sei, né, como aquele homem se encontrava, a maneira que ele estava, mas Jesus se compadeceu de tal maneira que foi até ele. Né, e se colocando diante dele, pergunta a ele uma pergunta tão simples, né? Queres ficar são? Né? Então a gente vai ver que a compaixão de Jesus não é mérito, não é merecimento. Aquele homem não estava sendo curado por causa de 38 anos, ou pela sua dedicação, o seu esforço. Ele estava sendo curado por uma ação divina, porque Jesus teve compaixão, é a misericórdia, né? É a graça, o favor imerecido que ele encontrou. Então, teve um encontro ali do favor e do necessitado. A gente necessita, eu sempre digo que a gente necessita de todos os dias de Jesus. Então, Jesus todos os dias de nossa vida faz a diferença. Então, aquele momento era um encontro crucial. Era a graça e o necessitado. Então, todos os dias a graça sai em encontro daquele que necessita. Amém. Então, é muito bom essa explicação. Eu não tinha analisado por esse ângulo. E realmente levanta-te, porque ele manda levantar e depois ele manda andar. Não faz sentido. Se já está de pé, ele vai andar. Então, se levanta aí, é mais acredita. Acredita. Confia. Toma a tua cama, acredita que é o quê? O testemunho que ele vai levar com ele. E anda é o milagre, né? Então, acredite, leve o seu testemunho e milagres acontecerão. Né? Então, logo que o homem ficou são, ele tomou a sua cama, como Jesus ordenou, e partiu. Aí aquele dia era sábado. Então os judeus disseram aquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. E ele respondeu: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. E perguntaram-lhe: quem é o homem que te disse toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado. Em razão daquele lugar, havia uma grande multidão. Então são duas coisas aqui, né? Sábado, eu fiquei em dúvida, por que sábado? Porque ele enfatiza o sábado e por que não poderia levar a cama, pastor? Porque o sábado para o judeu é um dia sagrado, é um dia santo. Né? Ainda hoje, nos dias atuais, o judeu ortodoxo, ele não cultua, ele não sai de casa para o trabalho no sábado. O sábado é um dia de adoração, é um dia santificado ao Senhor. Então, o sábado, na sexta-feira, por volta de meio-dia, e do sábado até meio-dia, 1h da tarde, eles não fazem nada. Né? O judeu ortodoxo, ele ainda acredita dessa forma, porque eles acreditam que o Messias ainda não veio, ainda está por vir. Né? Ainda existe, irmãos, né, pasme, sacrifício no templo, né? Eles fazem sacrifício de animais, não mais como era antigamente, visível, né? Tem uma parte reservada onde eles ali emola, né, o novilho, a ovelha e as demais oferendas que ainda são feitas. Mas o sábado para o judeu é um dia santo, é o 7º dia, é o dia da perfeição, o dia da criação, é o dia onde Deus descansou depois da criação. Então a gente vai ver que eles guardam o sábado de tal forma. Então os religiosos da época, quando viram aquele homem com a cama, indagaram a ele: o que é que está fazendo? Né? Por que tu está com essa cama? Tu sabe que hoje é sábado, ou seja, ele estava dizendo, hoje é um dia consagrado ao Senhor. Né? E aquele homem responde: isso eu não sei.
quem me curou foi que mandou. Né? Eu saí com ela. E quem foi que te curou? E aí vem essa indagação. E ele disse, eu não sei, porque Jesus já tinha se ocultado, já tinha se afastado deles. Então a gente vai ver que tão somente a cura nos chama a sermos instrumentos de Deus. Mas uma aplicação prática aqui, para esse, é que quando nós vemos aqui, há dois tipos de paralítico. Aquele homem estava em duas situações. Ele estava paralítico fisicamente e espiritualmente. Ele já não tinha mais esperança. Então, quando ele perde a esperança, ele não tem. A única coisa que estava apreso a ele era o leito, era a cama. E Jesus disse, toma ela. Não é ela mais que vai te carregar. É você que vai carregar ela. Ou seja, o milagre já aconteceu. Ele estava descrevendo tão somente quem me curou. Então, quando pararam para olhar, como tinha uma grande multidão, ele não sabia quem era. E ficaram todos pasmados, sem reação. E quem curou, quem era? Ninguém sabia. Porque Jesus já tinha se ocultado. Então, João, quando narra esse fato, a gente vê que João fala de dois físicos, duas situações distintas. Uma delas, que podemos entender tão somente que a possibilidade de vermos e crermos. Né? É ver que a gente duvida quando alguém conta um milagre. Então, eles disseram, hoje é sábado, é impossível de acontecer. Amém. Amém. Então, assim, outra coisa levando a cama em consideração, é que às vezes também, não sei se o senhor concorda, né, mas acho que Jesus fez ele levar a cama também para ele não esquecer, né? Também. De onde ele veio. Quanto tempo ele esperou o milagre? De quanto tempo ele estava olhando para o tanque em vez de estar olhando para Jesus? Em vez de estar murmurando, em vez de estar pedindo ajuda a pessoas, ele pediu ajuda a quem realmente poderia fazer o milagre acontecer. Eu acredito também que levar a cama, no meu ponto de vista, seria também não esquecer de onde você veio. Porque às vezes quando a gente recebe um milagre, né? Às vezes a gente quer esquecer do pai. A gente tem a memória muito curta. A gente quer, às vezes, ser igual o filho pródigo, pegar a herança e ir embora da casa, né? Já tomei posse daquilo que está na minha mão. Agora tá tranquilo, não preciso mais. O que eu vejo também da questão, quando fala dessa situação, da ingratidão, né, de não ser grato, né? A gente vê aquela passagem dos 10 leprosos, né? Só um voltou para agradecer. Então, a gente muitas das vezes esquece essa situação. A gente esquece muito rápido daquilo que recebemos da parte de Deus. E quando Deus ele começa a operar em nossas vidas, é algo diferente. Jesus ele fez na vida daquele homem algo inusitado, algo diferente, algo que chamou a atenção, algo primordial, algo fundamental. E era sair e anunciar. Né? Ele passa a ser agora um porta-voz. Ele passa agora a levar adiante o que aconteceu. O que foi que aconteceu? Eu fui curado. Qual foi o método da cura? As águas se mexeram e você mergulhou? Não. Né? Jesus falou comigo. Então, o encontro com Jesus mudou a vida dele. A história, né, nos traz aqui a pessoa que experimentar a cura de Deus em sua vida, né, o testemunho é indispensável. Eu não posso deixar de testemunhar o que Jesus fez na minha vida. Tem tantas pessoas que ocultam, né? Tem pessoas que acham que o maior milagre é a pessoa ser curada de um câncer, é a pessoa ser curada de uma enfermidade que não tenha cura, né? Ou um livramento por bala ou por um acidente de automobilismo, né? Mas o maior milagre na vida de um ser humano é a sua salvação. Eu entendo que o maior milagre de Deus na nossa vida é nos dar o direito de ser chamados filhos de Deus. Ou seja, de ter nos entregado a Jesus. João 13,16, né? Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, a gente passa agora a ser testemunha ocular
do milagre de Deus, do maior milagre que a humanidade já recebeu, que é o Cristo, que é a salvação, que é a esperança, que é a restauração. A gente estava condenado, né? A gente estava condenado com o mundo, em pecado, em delitos, né? A gente erra de todas as formas, de todas as maneiras, a gente sempre está pecando. Mas hoje a gente somos remidos, fomos comprados com um preço precioso, um sangue que verteu na cruz do Calvário. Então a gente teve a liberdade. Então esse mesmo sangue, essa mesma pessoa, ela se encontra com esse paralítico numa necessidade e diz a ele, olha, quer ser curado? E ele olha para ele e diz assim, começa a contar as suas frustrações. É a mesma coisa quando a gente quer aceitar Jesus, a gente começa a dizer, mas olha, eu sou pecador, eu fiz isso, eu cometi aquilo, olha, Deus nunca vai me querer, Deus nunca vai me aceitar, né? Mas Jesus mudou a história daquele homem, como mudou de outras pessoas, simplesmente por se compadecer, por ter compaixão. Então eu acho que esse ato de Deus que nos dá a compaixão através de Cristo, ou seja, a salvação vem através do Filho, né? Porque quem aceita o Filho recebe o Pai. Quem rejeita o Filho, rejeita também o Pai. Amém. Então, voltando a esse ponto também aqui, só para a gente ir para o próximo, que é a parte final, sobre levar a cama, eu queria fazer até uma pergunta para o senhor, pastor. Na sua opinião, assim, bíblica e teóloga, na sua opinião, é mais, não vou dizer mais fácil, né, mas é mais conveniente, né, buscarmos a Deus quando estamos à beira do tanque ou quando estamos com a cama? Porque assim, o que eu tenho visto é que muitas pessoas falam, né, que quando a gente não tem nada, quando a gente está desesperançoso, é difícil a gente adorar a Deus. Mas eu tenho outro ponto de vista. Eu acho mais difícil adorar a Deus quando tudo vai bem. Eu acredito também, pelo fato de acontecer isso, que Jesus ele pede para que ele leve a cama. Porque ele poderia muito bem se esquecer, ir para outros lugares, se desviar, como o filho pródigo, como até o próprio Saul, né? Se a gente for olhar a história. Então, assim, na sua opinião, o senhor concorda ou discorda, ou o senhor tem outro ponto de vista? É mais fácil adorarmos a Deus quando tudo vai mal ou quando tudo está bem? Eu vou lhe responder com uma pergunta. Imagina os dias atuais. A gente está falando de 2000 anos atrás, quando Jesus andou sobre essa terra. Uhum. Mas nos nossos dias atuais, nós estamos vivendo uma apostasia muito grande. Exato. A gente está vivendo um secretismo religioso muito forte. As pessoas estão mais ligadas a usos e costumes, a práticas, do que vivenciar o milagre de Deus todos os dias. Eu acho que Deus faz milagre todos os dias. De nós estarmos aqui, podemos ter amanhecido um dia, mais um dia, isso já é um milagre. Já é um milagre de Deus. Então a gente vai vendo que cada vez mais as pessoas, elas estão se afastando de Deus, independente se seja por dificuldades, por momentos adversos que surgem na vida. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições. Jesus não enganou. O evangelho ele não engana. Apesar que o evangelho que está sendo pregado hoje em dia em muitas igrejas é um evangelho de bonança, né, de fartura, verdade, de desenvolvimento. Não, você vai crescer, você vai progredir, você vai enricar, você vai... Não. Eu estava falando com alguém essa semana e estava dizendo assim, olha, não tem nenhuma promessa na Bíblia de enriquecer. Você não vai enriquecer. A promessa que tem na Bíblia é das mansões celestiais, é de morar no céu. É a única promessa que Deus faz para nós, é de morar no céu. E essa ele vai cumprir para aquele que permanecer fiel. Mas hoje, como você falou, muitos, diante de uma situação, independente dela, se seja um momento de bonança, um momento de fartura, ou no momento que você está vivendo bem, que você conseguiu realizar todos os seus objetivos, secularmente falando, todos os seus projetos, você conseguiu constituir uma boa família, você constituiu um bom trabalho, um bom negócio, você tem boas posses, você conseguiu vencer na vida.
E isso vai muitas das vezes lhe distanciar de Deus. Vai lhe afastar, porque a prioridade não é mais a Deus, é o seu negócio. Então você começa a buscar a Deus de forma que não agrada ao Senhor, porque a prioridade não é Deus, é os seus bens, é aquilo que você tem. Quanto mais tem, mais você deseja, mais você almeja, e você não consegue mais dedicar um tempo a Deus. Aí vem também a questão da opressão, no momento de adversidade. Aí quando você está na adversidade, no momento de crise, no momento de uma situação que você está passando por enfermidade, ou desemprego, ou você perdeu lá, o seu lar está destruturado, aí acontece de você não conseguir buscar a Deus pela preocupação. É isso que a gente viu lá no capítulo, no tópico 3, quando você falou a respeito lá, que Jesus pergunta a ele, tão somente, o que queres? E ele começa agora a pontuar, né, tudo que estava incomodando a ele. Então, quando a pessoa começa a incomodar, quando a pessoa começa a perder o foco, ela começa a se desviar de Deus. Então, ela não consegue cultuar, ela não consegue adorar. Você vê hoje em dia, você chega no culto, 30, 60, 90 pessoas num culto. Quando você olha, tem 4, 5 pessoas mexendo no celular. Isso não é um culto a Deus, né? Eu acho que o culto a Deus é um lugar onde você vai para adorar ao Senhor, independente da situação, independente de como você esteja, você vai ser grato a Deus, agradecer a Deus. Né? Hoje, quando se fala de culto, a pessoa diz, eu vou buscar de Deus. Hoje eu vou atrás de receber, eu quero que Deus fale comigo. E quando Deus está falando, as pessoas estão dizendo, não, mas Deus está falando comigo não, isso não é para mim não. Né? E começa a jogar para o próximo, né? Isso não é para mim não. Essa mensagem não é para mim, porque eu não ajo assim. Mas quando a gente vai olhar, a apostasia, a incredulidade, os dias estão difíceis, as pessoas já não mais têm tempo para buscar ao Senhor. Então você tira uma realidade. Se você começar a ver, vasculhar aí no YouTube, um vídeo de 30, 40 anos atrás, como era a igreja e como a igreja está hoje, você fica espantado, porque as pessoas estão mudando. O Deus Altíssimo, ele não muda. Não há variação em Deus. Ainda que as pessoas aí modernas tentem buscar falha na Bíblia, tentem invalidar os textos sagrados, buscar elementos para ridicularizar o texto, nós vemos que a palavra de Deus não muda. Né? E mesmo naquele tempo já havia essas circunstâncias. Eu vejo o texto de Eclesiastes no capítulo 4, não falo a memória, o capítulo 4 de Eclesiastes, né, onde Salomão fala das adversidades da vida. Né? E Salomão era uma pessoa próspera, um homem rico, um homem de posse, rei de Israel, mas ele agora começa a falar das aflições da vida, daquilo que perturbava, daquilo que incomodava. E o que é que está incomodando hoje as pessoas? É exatamente a frustração. Muitos de nós estamos depressivos, frustrados, desanimado, né, que precisa se colocar de pé, precisa se levantar, né, dessa morbidão espiritual, dessa frieza, desse desconforto, né, espiritual, porque hoje, se você falar a respeito de pecado, alguém vai dizer, não fala isso, porque se fala isso, não vai dar like, não vai dar curtida, não vai dar ibope, não vai atrair as pessoas. Né? Porque Jesus só falava de amor. Se a gente for falar da mensagem de Jesus, Jesus falou muito mais do inferno do que do céu. Porque ele estava orientando as pessoas do que estava por vir, do que estava por acontecer. Então, olha, para você sair de um lugar de escuridão, tem que você mostrar a luz. Então Jesus começou a mostrar que esse lugar de tormento, de sofrimento, era um lugar real. Né? Quando a gente fala para algumas pessoas, a pessoa olha e diz o quê? Que o inferno não existe. Isso é uma ilusão. Isso é algo que foi criado para colocar medo nas pessoas. Não, irmão, o céu é real, o inferno também é real. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado para não cair nesse engano, né? Para não cair nessas incertezas. Como você colocou muito bem, há duas possibilidades, há duas linhas de vertente. Uma, a gente está bem demais e não vou buscar a Deus porque eu já estou bem.
Então hoje eu não vou, estou tão bem que eu não preciso de Deus. Uhum. E o outro está tão mal que ele diz, eu estou tão mal que não tem mais jeito para mim. Não tem mais solução. Independente da situação, nós devemos buscar ao Senhor. Independente do momento que nós estivermos, devemos buscar ao Senhor. O salmista disse, buscar ao Senhor enquanto... O salmista não. Toda vez. Isaías, no capítulo 55, versículo 6. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto ele está perto. Então devemos buscar o Senhor em todo tempo. A qualquer momento, a qualquer hora, a gente tem que se refugiar em Deus. Se esconder em Deus. Porque Ele é o socorro presente na hora da angústia, é Ele que vai nos amparar, é Ele que vai nos socorrer no momento de adversidade. Amém. E isso vai falar muito agora sobre o encerramento aqui, né? Depois Jesus encontrou ele no templo e disse, eis que já está são, não peques mais para que não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curara. Então eu acredito que é muito isso, né? Independente se você está numa situação boa ou ruim, se você deixou de adorar foi porque você nunca adorou. Né? Então Jesus já fez o milagre, como você falou, ele se compadeceu. Por que ele se compadeceu? Porque Jesus é onisciente, Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Então Jesus já sabia que após ele fazer o milagre, esse paralítico ele não se desviaria. Não é à toa que Jesus vai ao templo e ele encontra quem no templo? Eles que estavam dizendo dos sacerdotes, né? Exatamente. Jesus já fez o milagre porque Jesus sabia que ele ia ficar são, que ele ia anunciar até a palavra que Jesus deu a ele, que Jesus falou e foi anunciado. Flávio Joséfo, né, ele diz que nesse meio termo, os sacerdotes levam ele ao templo para interrogar ele. Então veja como tudo que Deus faz tem um direcionamento. Então ele é levado, ele é indagado, ele é perguntado. E quando Jesus chega no templo, ele diz, foi esse que me curou. Ele não sabia quem era. Ele não sabia que era Jesus. Mas ele disse, é esse. E ele já conhecia, os sacerdotes já sabiam. Os fariseus, os saduceus já sabiam quem era Jesus. Eles já procuravam, né, de todas as formas, atentar contra a vida de Jesus. Né? Por isso que Jesus muitas das vezes se ocultava no meio da multidão, porque eles tentavam de todas as formas denegrir a imagem do Messias, né? Do profeta, do rabino, né? O rabino da Galileia. Então a gente vai ver que, tão somente aí, esse texto por si só, ele fala que o propósito de Deus é imutável. Eles tentaram ocultar, talvez ali dizendo a ele, ó, não vai falar nada, tu não vai contar nada, né? Porque eles queriam saber quem foi que fez esse milagre. Verdade. É verdade. Isso é muito bonito que Jesus fala, não peques mais. Antes ele já tinha, por exemplo, pecado? Acho que por conta disso que ele ficou paralítico, ou ele já era paralítico, se eu acho que de nascença? A história não diz, né? Só diz que jazia 38 anos. Que ele estava ali, né? A gente não pode até especular essa questão, mas como a Bíblia não fala, é melhor a gente se calar. Mas assim, dá a entender que... Eu entendo que quando Jesus também é indagado, né, sobre quem pecou, esse ou seus pais, Jesus disse, nenhum nem outro. Né? A gente herdou de Adão o pecado. A gente herdou de Adão. E a gente é pecador por natureza. A gente peca, né, a todo momento. Um pensamento, né, por desacreditar em Deus é um pecado. Né, quando a gente impossibilita ou invalida, né, ou menospreza o Deus. Os judeus têm uma palavra que eles falam, né, o Deus Bara. A palavra Bara em hebraico significa aquele que traz a existência que não existe. Por que não botaram o Senhor que traz a existência ou o Deus que traz a existência? Porque o judeu ele não fala a palavra Deus, né? Ele não, e onde tem o nome de Deus ele pula, ele não lê, ele não
não pronuncia essa palavra. Então, o Deus bara, o Deus que traz à existência o que não existe. Então, Deus não precisa, né? Ele não precisa de algo que sólido, de uma matéria para criar. Então, quando a gente vê o milagre daquele homem, independente de qual seja a situação, o que eu entendo é que Jesus se compadece dele. Então, aquilo que falamos anteriormente, a bondade de Deus, um milagre aconteceu pelo favor imerecido. Ele não merecia, mas recebeu o favor. Ele recebeu um presente, uma dádiva, né? Como muitos queiram dizer, independente da situação que ele vivia, mas naquele momento em diante, Jesus diz a ele, olha, não peques mais. Se você vivia uma vida de pecado, de desobediência, de dúvida, de incerteza, de insegurança, pare agora e comece a crer, né? Tão somente. A todos que encontraram com Jesus, Jesus dizia, vá e não peque mais, né? A gente vai ver N pessoas que tiveram um encontro com Jesus e Jesus mudou a história dessas pessoas. A mulher que foi pega num ato de adultério, Jesus disse, cadê os teus acusadores? Ela olha e diz, foram embora. Ele disse, vai também, mas não peque mais. Então, a partir daquele momento, do encontro com Jesus, há uma mudança de vida. É dito para nós uma transformação. A partir daquele momento, esse homem, ele viu a transformação. Ele viveu a transformação de uma nova vida, de uma nova esperança, de um novo renovo. A possibilidade de começar do zero, né? De zerar tudo e dizer agora eu vou começar uma vida nova, né? Seguindo agora a vontade de Deus, o querer de Deus em nossas vidas. Amém. Então, para finalizar aqui, acredito que tem alguns tópicos que a gente abordou aqui, que foi, primeiro tópico, a distração, né, do tanque e desse paralítico. Segundo tópico, acreditar, que é muito importante. Levanta-te, que é o acreditar. Terceiro tópico foi o recomeço, que esse paralítico teve, que Jesus manda ele levar a cama e ir, né? E segundo foi a própria anunciação do milagre, né? O testemunho. Tem mais algum tópico que o senhor abordou aqui que eu esqueci de comentar? Foram esses? O senhor quer acrescentar algo a mais nesse texto para a gente poder finalizar? A gente olha para essa passagem, né, e a gente tira muitas lições proveitosas, lições que a gente tem que colocar em prática no nosso dia a dia. Estamos vivendo muitas das vezes uma vida de aparência, de ilusões, e a gente está se apegando muitas das vezes às coisas materiais, às coisas palpáveis, às coisas físicas, e a gente se esquece de uma vida espiritual. O que nos traz aqui a lembrança além da água, né, a cura que transforma, né? Levanta-te e anda, um novo começo em Cristo. Houve uma mudança. Ele estava esperando pelo mover das águas, ou seja, que o anjo descesse e movimentasse aquelas águas, né? E quando Jesus chega, disse, levanta-te, né? E vê agora um novo começo em Cristo. A sua esperança que estava se esvarindo, que estava se acabando, é renovada, é transformadora. A fonte da vida, né? Experimente a cura de Deus. Então, veja que a fonte era Jesus. O próprio Jesus, a fonte da vida. Como está lá em João capítulo 4, né? Que fala que Jesus é a fonte da água da vida. Então, essa fonte agora dá a esse homem desta água. Ele estava almejando uma água que movimentasse. E essa água chegou diante dele. Então, veja o pensamento dele. Eu estou esperando pelo mover das águas. Jesus disse, eu sou a água. Eu cheguei. Eu estou aqui. Então, há a cura de Deus na vida dele. Então, a pregação é uma chamada para conectar essa palavra de Deus com a vida das pessoas.
né, de mostrar. Então, aquela atitude de Jesus de toma agora teu leite e anda. Era uma forma dele transmitir que ele foi curado. Porque quantos não viram o milagre? Quantos não foram testemunha ocular daquele milagre? Mas Jesus disse, agora tem de ir ao templo. Era notório que todos que recebessem uma cura, um milagre, se apresentassem diante dos sacerdotes. Era notório naquela época, era um ato de mostrar que realmente eles foram curados. Então, esse paralítico ainda tinha o direito de se entrar dentro da cidade, mas muitos não tinham, como leprosos, outras doenças contagiosas, eles ficavam à margem da cidade. Eles ficavam numa cidade de refúgio, num lugar isolado, distante do convívio da parentela, dos amigos, do convívio da sociedade. Então a gente vai ver que esse homem, ele encontra e agora vê uma transformação, uma mudança completa de vida, né? E eu acho lindo essa passagem porque ela nos traz a memória de que, da mesma forma que a gente impossibilita com as nossas conclusões, né? Porque a gente lê o texto e acha muitas das vezes, eu li, mas entendi assim, não. O que é que o texto está dizendo? O que é que a gente tira de lição do texto? O que é que a gente pode aplicar no nosso dia a dia? E quando a gente para olhar o texto dessa forma, dessa maneira, a gente começa a entender claramente, a gente começa a abrir os olhos espirituais, né, e começa a ver o mover e o agir de Deus. E eu começo a renovar a minha fé, a minha esperança. Quantos daqueles deixaram o tanque, ou seja, deixaram os rudimentos, deixaram as práticas e começaram a seguir a Jesus? Quantos que estavam ali naquela multidão e seguiram a Jesus, abandonaram o tanque e foram agora seguir Jesus porque viram o milagre? É verdade. É verdade. E realmente é uma conclusão muito boa do pastor. Enfim, é isso, pessoal. Para encerrar, queria que você compartilhasse esse vídeo com alguma pessoa, né? Você possa enviar para o maior número de amigos possíveis, para que essa mensagem seja entregue. Esse podcast foi bastante enriquecedor em informações e até realmente Deus falou através desse podcast aqui. Então a palavra de Deus fala que a palavra ela não vai vazia. Então que você possa encaminhar, que você possa ser boca de Deus na terra e possa aí transmitir também essa mensagem para outras pessoas. Deixe seu like, porque você curtindo esse vídeo vai entregar para mais pessoas que estão precisando dessa palavra. Tá? E que você acompanhe o nosso canal também. Vai sair vídeo aqui todo domingo, meio-dia, estamos lançando vídeo para você, né? Que você possa acompanhar, que você possa se inscrever também. Tá? E de antemão, desejo a você um bom dia, uma boa tarde, boa noite, boa semana. Que Jesus ele lhe dê sabedoria, lhe fortaleça, lhe capacite, lhe dê graça. Tá? Para as considerações finais, você pode fazer as considerações finais e a gente encerra o vídeo aqui. Tá bom, pastor? Amém. Glória a Deus, irmãos. Para mim é uma alegria participar, né? Quero que você entenda tão somente que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E as nossas vidas, irmãos, ela tem que estar pautada sempre naquilo que diz as Escrituras. Busque sempre, através das Escrituras Sagradas, você vai encontrar a resposta para a tua situação, para o seu problema, para o seu dilema. Se você está angustiado, se você está depressivo, na palavra de Deus tem ânimo, tem renovo, tem transformação. A Bíblia diz, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. O Senhor, Ele está perto de nós. Devemos tão somente estender as nossas mãos e tocá-lo para sentir a sua presença. Deus nos abençoe, Deus nos guarde, Deus te ilumine e Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti nessa dia tão importante. Quero aqui ser grato a Deus pelo convite, né? Quero aqui externar minha gratidão e esse projeto, irmãos, ele possa ser cada dia mais crescer, expandir, porque está levando o nome do Senhor. É para que o nome do Senhor seja glorificado. Esse podcast é para que outras pessoas possam ser tocadas pelo Espírito Santo. Então compartilhe, divulgue, né, nas redes sociais. Vale muito a pena, irmãos, porque você vai levar uma palavra para quem necessita. Tem pessoas perecendo, tem pessoas perdendo a sua vida
porque necessita de uma palavra, de um abraço, de um afeto, de um carinho. E isso, irmão, nós encontramos muito na palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos. Eu fico grato, meu filho, pelo convite. Amém. Que Deus assim continue abençoando. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau. Até o próximo.